Viajo praticamente o ano inteiro. São mais de 300 dias fora de casa. Juntei mais de 8 milhões de milhas em uma companhia aérea e mais de 1 milhão em outras duas. Minha empresa organiza eventos no mundo todo. Grandes encontros para milhares de pessoas, retiros mais íntimos e, claro, lidamos muito com hotéis. Com isso, passei a observar algo curioso. Um resort 5 estrelas pode ter um serviço péssimo, enquanto um hotel simples, com atendimento genuíno, sempre dá vontade de voltar. Com mais de 20 anos vivendo nesse ritmo, posso dizer que virei especialista em viagens. Mas hoje quero falar sobre algo maior. Como provocar mudanças culturais, como inspirar as pessoas a não se definirem pelo passado, mas sim pelo futuro. E, principalmente, entender o que realmente significa mudar. E por que é tão desafiador. Nos últimos 10 anos montei uma equipe de pesquisa dentro da minha empresa. Estudamos profundamente o processo de transformação humana. Existe uma fórmula que desmistifica esse processo? O que descobrimos é que a maioria só decide mudar depois de um choque, uma crise, um trauma, uma doença, uma perda. É quando chegam ao fundo do poço que finalmente resolvem se transformar. Mas minha mensagem é simples. Por que esperar a dor para mudar? Podemos escolher o caminho da inspiração e da alegria. Afinal, estamos vivendo uma era completamente nova, a era da informação. E hoje, ignorância não é mais falta de acesso, é escolha. Não precisamos depender de médico, professor, pastor, rabino ou ministro para ter conhecimento. Temos a tecnologia na palma da mão, e com ela podemos aprender qualquer coisa. E o que acontece quando aprendemos? Nosso cérebro cria novas conexões. Em 2000, Eric Kandel, vencedor do Nobel, mostrou que apenas 1 hora de foco em algo novo pode multiplicar nossas conexões cerebrais de 13 para 2.600. Mas, se não revisitamos, refletimos e repetimos esse aprendizado, essas conexões se desfazem em poucos dias. Aprender é criar conexões, mas lembrar é manter essas conexões vivas. É por isso que um retiro de 4 dias faz tanta diferença. Ao se afastar da rotina, quebrar os padrões automáticos e se abrir para novas informações, você dá espaço para que seu cérebro comece a criar novos caminhos. Mas a grande questão é: o que você faz com essa informação? Se você aplica, personaliza, vive na prática, seu corpo e sua mente começam a se alinhar. Quando o comportamento combina com intenção e a ação combina com pensamento, nasce uma nova experiência. Essa experiência gera sentimentos, e os sentimentos ensinam o corpo o que a mente já havia entendido intelectualmente. É nesse momento que conhecimento vira sabedoria incorporada. Em apenas 4 dias, já vimos pessoas mudarem a expressão dos seus genes ao pensar diferente, tomar novas decisões e experimentar emoções elevadas. Isso mostra que ninguém está preso a um destino genético fixo. A repetição desse processo condiciona mente e corpo a trabalharem juntos. E quando você faz algo tantas vezes que se torna natural, automático, familiar, você dominou essa nova forma de ser. Minha equipe já analisou mais de 8.500 exames cerebrais e descobrimos uma fórmula real para a mudança. Trabalhamos com grandes empresas como Google, Coca-Cola, Sony, Cisco e Pfizer, ensinando líderes a aplicarem esse modelo. Quando você transforma indivíduos, transforma culturas inteiras. E sabe o que descobrimos? Que para qualquer pessoa mudar de verdade, 2 ingredientes são indispensáveis. Primeiro, uma intenção clara, uma visão definida de futuro. Segundo, uma emoção elevada, gratidão, inspiração, motivação. Quando você combina visão e sentimento, o coração entra em coerência, bate de forma rítmica e harmoniosa. O contrário também é verdade. Viver em medo, ressentimento ou estresse faz o coração bater fora de ritmo. Nossa pesquisa mostra que é totalmente possível ensinar qualquer pessoa, não precisa ser monge, padre ou acadêmico, a criar um cérebro coerente e a regular o próprio coração. O efeito colateral disso: o sistema imunológico se fortalece, a expressão genética muda,
e até doenças entram em remissão. Quando alguém se conecta profundamente a essa visão de futuro e sente como se já estivesse vivendo nela, o corpo acredita nessa nova realidade. Nesse instante, mente e corpo se alinham com o destino que você deseja. Mas aqui está o desafio: manter esse estado. A maioria das pessoas acorda e imediatamente ativa memórias do passado. Pensam nos mesmos problemas, se conectam às mesmas emoções, seguem a mesma rotina automática: levantar, olhar o celular, checar mensagens, redes sociais, notícias, e sem perceber, já estão vivendo mais um dia repetido. Pesquisas mostram que depois dos 35 anos, 95% daquilo que pensamos, sentimos e fazemos é inconsciente, como um programa rodando sozinho. A mudança real exige usar os 5% conscientes contra os 95% automáticos. Se você não é definido por uma visão de futuro, acaba vivendo preso às memórias do passado. E muitas vezes nem esse passado é real. Metade das nossas lembranças são recriações. Mesmo assim, as pessoas insistem em se prender a uma identidade velha. O corpo, então, acredita que vive a mesma experiência todos os dias. E quando alguém te pergunta por que você sofre tanto, sua resposta está ancorada em algo que aconteceu 20 ou 30 anos atrás. Quanto mais forte foi a emoção, mais profunda é a marca no cérebro. Mas a verdadeira mudança é quando você decide ser maior que seus hábitos automáticos e maior que seu ambiente. Porque se você não for guiado por uma visão de futuro, será controlado pelo meio externo. É quando dizemos: estou mal por causa daquela pessoa ou daquela situação. Nesse momento, você está entregando o seu poder. Agora reflita comigo. Se seus pensamentos influenciam seu destino, e você tem de 60 a 70 mil pensamentos por dia, sendo que 90% deles são os mesmos do dia anterior, sua vida tende a ser igual. Os mesmos pensamentos levam às mesmas escolhas, os mesmos comportamentos, as mesmas experiências e, no fim, as mesmas emoções. Mas a boa notícia é: basta aprender algo novo, aplicar e escolher diferente, que você já está criando um futuro diferente. Todo comportamento gera uma nova experiência. Toda nova experiência desperta uma nova emoção. Essa nova emoção inspira novos pensamentos, e é isso que chamamos de evolução. No fundo, sua personalidade é quem cria a sua realidade pessoal. E o que forma a sua personalidade? A maneira como você pensa, como você age e como você sente. A pessoa que você é hoje, com seus pensamentos e emoções, construiu a vida que você tem. Mas aqui está a questão: se você pensa, age e sente igual todos os dias, sua vida continuará exatamente a mesma. A maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade com a mesma personalidade antiga. Mas isso não funciona. Para viver uma vida diferente, você precisa se tornar alguém diferente. Mudar significa ser maior que o corpo, que está condicionado a emoções e hábitos repetidos. Significa ser maior que o ambiente, maior que as circunstâncias que o cercam. As grandes figuras da história viveram assim. Não esperavam o futuro chegar. Criavam o futuro vivendo como se já estivesse acontecendo. Mudar também é ser maior que o tempo. Não estar preso ao passado, nem viver em um futuro previsível, mas aprender a estar totalmente presente. Eu costumo perceber isso em algo simples, como na hotelaria. Quando chego a um hotel, em segundos sei se a equipe é bem treinada. Porque não se trata apenas de seguir protocolos, mas de estar presente, de se conectar de verdade, de ter autenticidade. Essa autenticidade pode ser ensinada, porque é fruto de treino e consciência. E na mudança pessoal acontece o mesmo. O mais difícil é decidir não repetir as escolhas de ontem. Quando você escolhe diferente, se prepare. Vai parecer estranho, desconfortável, até incerto. E sabe o que acontece? O corpo, que está acostumado a repetir a mesma química e as mesmas emoções, começa a reclamar. Ele vai te mandar pensamentos. Começa amanhã. Isso não é para você. É muito difícil. A culpa é dos outros.
Se você acreditar nessas vozes, volta ao ciclo conhecido. Mesmas escolhas, mesmos comportamentos, mesmas experiências e as mesmas emoções familiares. Mas ir do velho eu para o novo, eu exige deixar esse ciclo morrer. É como uma morte neurológica, biológica e até genética do antigo você. E é nesse vazio, nesse território desconhecido que a criação acontece. Muitas pessoas me dizem, estou mudando, mas não consigo prever o meu futuro. E eu sempre respondo, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, não a partir do conhecido, mas do desconhecido. É aqui que entra a prática da visualização. Quando você fecha os olhos e ensaia mentalmente o que vai fazer, o cérebro não distingue se aquilo é real ou não. Ele começa a instalar novos circuitos como se já tivesse vivido aquela experiência. Se repetir o suficiente, esse hardware se transforma em software. E de repente você age como alguém feliz porque já programou seu cérebro para isso. Não há nada de místico, é neurociência. Da mesma forma, podemos ensinar o corpo a sentir o futuro antes dele chegar. Não esperar que algo externo mude para só então sentir gratidão, amor ou plenitude. Esse modelo é ultrapassado. O verdadeiro poder está em ensinar o corpo a sentir agora o que você quer viver depois. E quando isso acontece, você deixa de buscar a mudança fora, porque já é a mudança dentro. Agora pense em algo maior. Se conseguimos transformar indivíduos, podemos transformar culturas inteiras. Afinal, o que é cultura? É a união dos traços universais, que todos nós compartilhamos, porque nosso cérebro tem a mesma estrutura básica, com os traços individuais, que refletem como nossas conexões neurais foram moldadas por experiências únicas. Culturas são construídas pelo ambiente, pessoas, lugares, objetos, tempo, tradições. É por isso que a cultura da Mongólia é tão diferente da cultura da Holanda, por exemplo. Mas note, a maioria das culturas se baseia no passado. Nossa ideia é mudar culturas olhando para o futuro. Quando um líder une intenção clara com emoção elevada, ele ajuda as pessoas a não enxergarem o futuro através das lentes do passado. Ele mostra uma nova possibilidade. E quando esse estado se mantém por tempo suficiente, nasce a magia. Oportunidades inesperadas começam a surgir. Mas se mantivermos as pessoas presas às mesmas intenções inconscientes e emoções familiares, elas continuam previsíveis e nada muda. A transformação acontece quando conseguimos ensinar que não precisamos de nada externo para mudar nosso estado interno. E por fim, estudamos 5 tipos de motivação. O mais alto deles é a motivação missionária, do dever ou propósito. É quando sua visão é maior do que você mesmo, mais inclusiva, mais altruísta. Essa é a motivação que transforma. É o que me faz levantar todos os dias, mesmo depois de passar 3 semanas viajando sem parar. Eu vivo para essa missão. Logo abaixo vem a motivação da iniciativa pessoal, a empreendedora. É quando a pessoa diz, vou fazer isso porque decidi que faria. Ainda é poderosa, mas quem tem motivação de missão naturalmente já tem essa força dentro de si. Depois vem a motivação ética, baseada no certo e errado, no bom e no mal. Essa já é mais limitada, porque coloca a pessoa num ciclo polarizado. Se está boa, quer ser má. Se está má, quer ser boa. Não é o nível mais alto de transformação. Quem tem missão ou propósito, quando alinha isso com convicção pessoal, naturalmente já vive com ética e moralidade. É como se tudo se encaixasse de forma orgânica. Mas existe também um outro tipo de motivação. A egocêntrica. É quando a pessoa busca fama, atenção, status. Só que, perceba, quem tem missão, ética e convicção já acaba sendo reconhecido naturalmente, sem precisar correr atrás disso. E a motivação mais baixa de todas, a financeira. Essa é a mais egoísta e limitada. Basta olhar para alguém que vive somente por dinheiro para perceber o vazio. Agora, missão, propósito e intenção são diferentes. Eles são contínuos, não têm fim. Se o propósito é ir para o leste, nunca vai acabar o leste. Se o propósito é saúde,
nunca acaba a saúde. Se o propósito é prosperidade, sempre há mais abundância. Se o propósito é conhecimento, nunca vai se esgotar o aprendizado. Propósito é isso, algo infinito. Já as metas são pontos no caminho. Elas servem para nos manter no propósito, para confirmar que estamos na direção certa. Pense assim: se meu propósito é ir para o leste e no caminho coloco cidades como metas, cada vez que chego a uma cidade, confirmo que ainda estou indo na direção certa. O mesmo vale para a saúde. O propósito é viver saudável, mas as metas são escolhas diárias, comportamentos, hábitos que me provam que estou cumprindo esse propósito. Com a prosperidade, é igual. Abrir um negócio, contratar funcionários, conquistar bens materiais, bater uma meta financeira. Tudo isso são marcos que me mostram que estou caminhando dentro do propósito maior. Então, por que tantas pessoas perdem seu propósito? Porque faltam 3 elementos que, juntos, definem a excelência pessoal: propósito, competência e responsabilidade. Propósito é a razão maior, a visão que move. Competência é ser excelente no que faz, ter habilidade real. E responsabilidade é cumprir o que se promete. Quando esses 3 se unem, nasce a excelência individual. E sabe o que acontece quando uma pessoa tem esses 3 pilares? Ela se torna autossustentável. Como uma célula que se cuida sozinha, esse indivíduo não precisa de supervisão constante, porque já se regula, já faz o que precisa ser feito. E em uma cultura ou empresa, isso gera confiança. Agora, quando alguém perde um desses elementos, propósito, competência ou responsabilidade, todo o time percebe. Porque alguém vai ter que parar o que está fazendo para cuidar do que essa pessoa deixou de cumprir. Isso fica evidente. Eu vi isso de perto em um evento em Vancouver. O hotel que nos recebeu tinha uma equipe incrível. Eles eram competentes, responsáveis, autênticos, serviam com coração. Isso fez com que o nosso trabalho fluísse, porque não precisávamos nos preocupar com a estrutura, apenas com a comunidade e os participantes. Mas existe algo que destrói o propósito e corrói qualquer cultura: o estresse. Viver em estresse é viver em modo de sobrevivência. O corpo e o cérebro saem do equilíbrio. A resposta ao estresse foi criada para momentos de curto prazo. Um animal na natureza ativa todo o sistema nervoso simpático quando está em risco, mas assim que a ameaça passa, volta ao equilíbrio. O problema é que o ser humano, com a capacidade de pensar, consegue ativar esse mesmo estado apenas lembrando de problemas ou criando cenários mentais. Isso faz com que muitas pessoas viciem nos hormônios do estresse. Elas precisam de situações difíceis, empregos ruins, relacionamentos tóxicos, apenas para reafirmar a química emocional a qual já estão presas. E o pior, se antes era um leão ou um predador, hoje pode ser algo simples como um comentário da sogra. O corpo reage como se fosse vida ou morte. E aí está o perigo. Quando ativamos o estresse sem desligar, começamos a criar doenças. Se os pensamentos negativos ativam hormônios do estresse, esses mesmos pensamentos podem te deixar doente. Mas se isso é verdade, também é verdade o contrário. Pensamentos podem curar. Nós provamos isso em estudos. Pedimos para pessoas trocarem emoções de raiva, medo, agressividade, inveja e desespero por emoções elevadas, como a gratidão, 3 vezes por dia, durante 10 minutos. Em apenas 4 dias, o cortisol caiu 17% e o sistema imunológico subiu 50%. Nenhum remédio faz isso, mas o corpo humano faz. A partir daí fica claro: se uma emoção ruim mantida por dias vira um humor, se por meses vira temperamento, e se por anos vira traço de personalidade, a maioria das pessoas está vivendo como reflexo do passado. Inteligência emocional é justamente encurtar o tempo dessas reações. Se uma experiência ruim te prende por horas, dias ou meses, você está preso emocionalmente ao passado. Mas se consegue reduzir esse tempo e retomar o equilíbrio rápido, aí está a sua liberdade. E mais,
Quando uma pessoa não consegue parar uma emoção é porque já está viciada nela. E ensinar alguém a regular seu mundo interno é dar a essa pessoa produtividade, criatividade, inovação e capacidade de se conectar com os outros. O problema é que a maioria vive em estresse, no modo sobrevivência, dentro das empresas, 8 horas por dia. E sobreviver não é tempo de aprender, não é tempo de amar, não é tempo de criar. É apenas tempo de lutar, fugir ou se esconder. Esse estado cria separação. Você passa a ver apenas corpo, ambiente e tempo. Vive preso ao passado ou com medo do futuro. Fica obcecado com a única coisa ruim do dia, mesmo que 10 coisas boas tenham acontecido. Esse é o padrão da sobrevivência, preparar-se sempre para o pior. E quando vivemos assim, nos sentimos separados de todos e até dos nossos próprios sonhos que parecem estar sempre distantes. Muita gente vive uma vida separada dos seus sonhos, correndo atrás deles como se estivessem sempre distantes. O problema é que a maioria das pessoas constrói a realidade apenas com base nos sentidos, reagindo ao que acontece, vivendo em causa e efeito. Prevêem o futuro olhando para o passado e, assim, ficam presas na repetição. É como acelerar e frear ao mesmo tempo. Não avançam, mas também não param de gastar energia. E por medo do desconhecido, acabam agarradas ao que já é familiar. Desejam, tentam, fazem planos, mas nada muda. Porém, quando você começa a viver a partir da criação e não da reação, tudo se transforma. Pesquisas já mostraram que sentimentos como gratidão, amor, confiança e alegria expandem o campo energético do corpo, geram cura, regeneração e estados de bem-estar. Esse é o espaço da verdadeira transformação, o espaço onde o coração e a mente entram em coerência. Quando alguém alcança esse estado, não está mais preso ao corpo, ao ambiente ou ao tempo. A pessoa transcende a própria identidade e toca um momento criativo, transcendental. Isso é viver a verdadeira criação, quando você esquece de si e permite que uma versão maior de você mesmo se manifeste. Agora, o oposto disso é viver em estresse. Quando você está tentando controlar tudo, mudando o foco de uma pessoa para um problema, depois para uma situação, seu cérebro fica fragmentado, incoerente, alimentado por hormônios do estresse. Só enxerga o que já conhece. Mas quando você aprende a expandir o foco e silenciar a mente, o cérebro começa a se organizar, se integrar, e de repente você se sente inteiro de novo. Nesse estado, você não vive mais esperando que algo externo cause um efeito em você. Pelo contrário, você passa a ser a causa, a gerar efeitos novos. O coração e o cérebro entram em sincronia, e você começa a desejar o desconhecido ao invés de fugir dele. É aí que a mágica acontece. Você vê novas possibilidades e se abre para elas. Mas muitas vezes, basta um pensamento para nos tirar do propósito. Um pensamento gera uma escolha. A escolha vira comportamento, que leva a uma experiência, que cria uma emoção. E pronto. A pessoa volta ao velho eu, presa, no ciclo do familiar. Isso acontece quando tentamos mudar a saúde, a vida financeira ou os relacionamentos. Sempre que escolhemos com base no velho eu, recriamos as mesmas experiências. Nosso cérebro é dividido em 3 grandes partes. O neocórtex, a sede da identidade e da consciência. O cérebro límbico, das emoções. E o subconsciente. Temos bilhões de neurônios, cada um com milhares de conexões. E cada vez que aprendemos algo novo, criamos novas conexões sinápticas. Quando repetimos pensamentos e comportamentos, reforçamos circuitos e criamos memórias, hábitos e até identidades. O interessante é que neurônios são sociais. Eles se conectam em redes. Redes neurais formam comunidades de pensamentos, habilidades e comportamentos. Por exemplo, existe uma rede neural para escovar os dentes, outra para falar sua língua, outra para reclamar. São padrões tão repetidos que já não exigem consciência. Conhecimento abre caminho para a experiência, e a experiência gera sabedoria.
Quando você aprende algo, entende mentalmente. Quando aplica, sente no corpo. Quando reflete sobre isso, transforma em sabedoria. O problema é que muitas pessoas vivem as mesmas emoções todo dia. Medo, raiva, ansiedade, que vem dos hormônios do estresse. Isso ativa sempre os mesmos genes, criando o mesmo corpo e a mesma vida. Não adianta ter a melhor dieta se você vive preso ao medo. Sua biologia continuará refletindo isso. Mas quando você muda o estado interno, seu corpo começa a produzir novas proteínas e repetir até que se torne hábito, até que seja natural. Esse é o processo da mudança. Desaprender e reaprender. Desligar do velho eu e ligar para o novo. Podar conexões sinápticas antigas e criar novas. Esquecer emoções que aprisionam o corpo e ensinar novas emoções a ele. Essa é a essência da meditação. Se familiarizar com o novo, eu até que se torne você. E aqui está a chave. Ninguém muda até mudar a própria energia. Quando você muda sua energia, sua vida inevitavelmente muda. Agora eu te pergunto, você é capaz de acreditar num futuro que ainda não vê nem sente, mas que já consegue imaginar com tanta clareza que seu cérebro acredita que já está acontecendo? Se conseguir sentir esse futuro no presente, seu corpo e sua mente passam a viver adiantados, como se já estivesse lá. Isso não é teoria, é ciência. A neurociência e a epigenética já confirmaram. Quando você vive assim, não está mais preso ao passado. Você está criando um novo futuro. E é isso que muda tudo.